É isso aí, Matheus. E olha, voltando aqui para o nosso estúdio, agora a gente vai falar de saúde, a gente vai falar do Janeiro Verde. Preste atenção, gente, que um problema de saúde pública, o câncer de colo de útero, também conhecido como câncer cervical, que é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina do Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, há uma estimativa de 1.160 novos casos agora, no ano de 2024, aqui na Bahia. Os números assustam, mas há como você se prevenir da doença. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o ginecologista doutor Ayrton Ribeiro. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa Obrigado aí tarde. por ter aceito o nosso convite. Doutor, eu queria já começar essa nossa conversa para o senhor explicando para os nossos telespectadores o que é, né, o câncer de colo do útero. Bom, o câncer do colo do útero é uma patologia que acomete a população feminina, é óbvio, né, que é quem tem útero, e acomete mulheres em idade reprodutiva. Ele geralmente começa do primeiro contato até a manifestação de câncer, a gente tem um intervalo de 10 anos, não é? É uma infecção sexualmente transmissível e as meninas, 80% da população sexualmente ativa já teve contato com HPV, que é o causador do câncer do colo do útero. Mas esses 80% vão desenvolver câncer? Não, só uma parcela pequena. Então, o HPV, ele é condição sine qua non? Também não. Ele tem que estar presente, mas tem que haver alguns outros fatores de quebra da imunidade para que ele se manifeste. Então, o que é que acontece? Você tem o HPV, não é? E depois do contato com o HPV, as mulheres vão ter que ter uma quebra na sua defesa para que o HPV se manifeste e daí ele se transforme em lesões primeiro de baixo grau, depois de alto grau, o CA in situ do colo do útero para depois virar o câncer do colo do útero. Nesse intervalo entre o contato e as manifestações, nós temos muito o que fazer, que é isso que a gente veio conversar aqui hoje. Pronto, doutor, eu queria... A informação que nós temos aqui é que parece que as meninas até os 14 anos de idade têm gratuidade na vacina. Essa informação procede? Isso já existe o Programa Nacional de Imunização, o PNI. Essa vacina está lá para meninas dos 9 aos 14 anos, para meninos dos 10 aos 14 anos e mulheres dos 15 aos 49 anos. Então, essa vacina já existe no Programa Nacional de Imunização. Esse Programa Nacional de Imunização, e hoje a gente está aqui para passar essa mensagem para a população, tem uma adesão muito baixa. E eu gostaria, não é, que quem estivesse ouvindo, aqueles que tiverem crianças nessa idade e mulheres nessa idade, procurem se vacinar, porque a vacina de HPV previne contra câncer do colo do útero, contra lesões graves do colo do útero. Isso é muito importante. Aí você me pergunta, por que vacinar meninos? Porque aí a gente tem o efeito manada, não é? Deixa de haver o transmissor. Isso é muito importante também vacinar os meninos, porque HPV não acomete só o colo do útero. Nas mulheres, ele é um problema de saúde pública grave, como você falou aqui na chamada do programa. No mundo hoje, se estima que em torno de 490 mil mulheres tenham câncer do colo do útero. Então, isso é um número muito alto. No Brasil, hoje, a gente estima que vamos ter agora, no ano de 2024, em torno de 17 a 18 mil casos novos. E na Bahia, você já disse que nós vamos ter em torno de 1.200 casos novos de câncer do colo do útero. De uma doença que é prevenível e câncer do colo do útero continua matando. Então, você vê o absurdo que é isso. E acabam que as vacinas ficam inutilizadas, né? Jogam fora porque a população não tem conhecimento disso, não procura, né, esse programa para estar se protegendo, né, se fortalecendo, que é algo que precisa ser disseminado, precisa ir ao conhecimento das outras pessoas. Então, você que está assistindo o programa, por favor, repasse essa informação. Agora, eu queria falar, doutor, em relação a sintomas, né? Como que uma mulher pode estar
descobrindo, ou algum sintoma, existem sintomas? É uma doença silenciosa? É uma doença silenciosa. Este é o problema do câncer do colo do útero, é ele ser uma doença silenciosa. Então, a gente tem que trabalhar na prevenção, no diagnóstico precoce, não é? E câncer do colo do útero é uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, que é prevenível. Depois, se a gente não conseguir prevenir, ela é tratável em estágios bem precoces, antes que vire câncer do colo do útero, e depois ela é tratada também quando a gente faz um diagnóstico precoce, e mesmo nos casos mais graves, hoje a gente consegue tratar sem deixar muita sequela. Então, quais são os fatores de risco? Meninas que têm relação sexual muito cedo, há uma relação entre o estágio da primeira menstruação e o início da vida sexual precoce, múltiplos parceiros, mulheres que fumam, ou mulheres que têm outras infecções sexualmente transmissíveis, têm mais chance de ter HPV, contato com HPV, e as pessoas que têm alguma imunossupressão ou que vão usar imunossupressores, a gente tem que estar de olho para que esse HPV, que porventura possa estar latente, ele também venha se manifestar, não é? Como uma lesão de baixo grau, uma lesão de alto grau ou, porventura, um câncer do colo do útero. A sintomatologia do câncer do colo do útero, ela só aparece em estágios muito graves, muito avançados, que é sangramento, dor no ato sexual ou quando ele já envolveu alguns outros órgãos. Então, daqui que chegue lá, nós temos muito o que fazer para prevenir. Aí eu vou trazer aqui para a nossa conversa a questão da importância do exame preventivo. Eu queria que o senhor falasse, né, se existe uma relação, né, se isso é importante nessa relação com a doença do colo do útero, e com que idade deve-se começar a fazer esse exame, doutor? Olha, o câncer do colo do útero, ele é diagnosticado, aqui na Bahia Nordeste a gente chama preventivo. O pessoal do Sul chama Papa Nicolau. Certo. Papa Nicolau foi um grego no século retrasado, ele nasceu no século retrasado e nos anos de 1940 do século passado, não é? Ele desenvolveu essa técnica. O que é que se diz? Você bota a paciente, colhe uma lâmina, essa lâmina é corada e vai para um microscópio. Ali a gente tem algumas alterações específicas que são características de lesões que a gente vai diagnosticar ou como pré-maligna ou como maligna de câncer do colo do útero. Quem é que deve fazer? Mulheres que praticam sexo. O nosso sistema de saúde pública recomenda para mulheres a partir de 25 anos. O que é que eu, Ayrton Ribeiro, doutor Ayrton Ribeiro, acho? Eu acho que a gente tem que diminuir esse espaço, porque nós temos tido uma frequência muito grande de câncer, de lesões de alto grau em meninas mais novas, porque tem se praticado sexo cada vez mais novo. Então, essa precocidade, e a gente tem notado que algumas lesões, principalmente as causadas por HPV 18, 16, porque são vários subtipos, 31, 33, eles são bem agressivos. Então, se você começou a praticar sexo, deve procurar um ginecologista, inclusive para se informar sobre forma segura de se praticar sexo e fazer um exame preventivo para que a gente ali já comece o rastreio e passe essas informações com relação à vacina e à proteção contra câncer do colo do útero. Agora a gente vai, né, retomar esse assunto. Estou aqui com o doutor Ayrton Ribeiro, tá? E o senhor tem um recado aqui, né, para esclarecer sobre... Muito importante para a galera que está acompanhando aqui o programa, doutor. Justamente. Nós falamos sobre câncer do colo do útero, que é o tema atual da entrevista, né? Que é o que a gente trouxe aqui. Eu gostaria de deixar o recado da seguinte forma. Câncer do colo do útero, a gente pode prevenir, a gente tem diagnóstico precoce, tem tratamento antes que vire câncer, porque é muito simples. Os tratamentos, muitas vezes, nós fazemos a nível ambulatorial, não é? Isso pode ser feito no consultório, que é a retirada daquela lesão para que ela não vire um câncer de colo do útero. Ele tem tratamento em estágios precoces. Agora, eu gostaria também de chamar a atenção para o risco de câncer da orofaringe, não é? Com o HPV. O HPV também, porque hoje a gente sabe que isso se transmite, se beija muito, se faz sexo oral, você tem mais risco de câncer de orofaringe. Tem risco também do câncer retal e do câncer coloretal, causado por HPV. Isso também é importante.
mulheres que praticam sexo anal, homens que praticam sexo com homem. Então, a gente tem que chamar muito a atenção para que essas pessoas também frequentem os devidos médicos. Quando você for ao dentista, não é? Ou a um cirurgião de cabeça e pescoço, ele olha a sua boca, isso deve ser, ou a gente olha, tem o costume de estar abrindo a boca e olhando. E quando se for ao proctologista, não é? Que deve ser feito também, se frequentar com uma certa frequência, para que seja devidamente analisado. Então, fica o recado da seguinte forma: câncer do colo do útero é uma patologia extremamente frequente no nosso meio, mata a população menos favorecida, porque câncer do colo do útero continua matando, e a gente pode prevenir, a vacina é importante, frequentar o médico para que a gente trate é muito importante. Um outro recado que eu gostaria de dar e fazer esse apelo para que haja uma sensibilização das autoridades de saúde é que a gente diminua o período entre o diagnóstico e o início do tratamento de câncer do colo do útero, porque na rede privada de saúde a gente consegue fazer isso muito bem, mas na rede pública a gente sabe que ainda há um retardo disso. Então, para que as nossas autoridades de saúde se sensibilizem, não é? E a gente consiga ajudar a nossa população. Então, muito obrigado pelo espaço para divulgar tudo isso aqui, sua simpatia, né? E estamos sempre à disposição de você e do seu público. Obrigado, doutor. Muito obrigado. De extrema importância esse seu alerta.